Meu bebê só dorme no colo. Isso é normal? Se seu bebê só pega no sono quando está no seu colo e acorda no instante que você coloca ele no berço, eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer dica. Você não está fazendo nada de errado. Não tem erro nenhum na forma como você criou o seu filho até aqui. O que existe é a fisiologia do bebê e isso a gente não vence no grito, né? A gente entende e trabalha junto com ela. Segundo as principais sociedades de pediatria do mundo, incluindo a Academia Americana de Pediatria, o ambiente mais seguro para um recém-nascido dormir nos primeiros meses é perto de um adulto e numa superfície separada. Ou seja, gente, o berço ainda é o melhor lugar, é o lugar mais seguro. É uma tentativa de dar segurança física dentro de um formato que para o bebê ainda não faz o menor sentido emocional. E aqui tem um dado que eu acho que toda mãe precisa ouvir pelo menos uma vez na vida. A maioria dos bebês do mundo inteiro só dorme profundamente no colo nos primeiros meses de vida. Essa não é a exceção, essa é a regra. O que muda é o que ninguém fala sobre isso em voz alta, porque parece admitir uma falha, e não é falha nenhuma. Então vamos tentar entender por que isso acontece no corpo do bebê, porque quando a gente entende o mecanismo, a exaustão pesa um pouquinho menos. O bebê passou 9 meses dentro de um lugar que balançava, que era quentinho, que tinha o som constante dos seus órgãos em funcionamento, que apertava o corpinho dele por todos os lados, e isso tem um nome na literatura, se chama esterogestação, que é a ideia de que o desenvolvimento do bebê ele continua fora da barriga, como se ele ainda estivesse terminando de nascer aos pouquinhos. E o colo reproduz exatamente esse ambiente. Tem cheiro, tem calor, tem batimento, tem movimento. E o berço, por mais que pareça fofinho e decorado, não reproduz nada disso. Para o adulto, o berço até pode parecer aconchegante, mas para o bebê, ele é um ambiente silencioso e vazio. Tem uma coisa também muito importante que tem muita gente que não sabe, que é o reflexo de Moro. Ele existe do nascimento até mais ou menos os 4 a 6 meses de vida, que ele faz o bebê reagir a qualquer sensação de queda ou qualquer mudança brusca de posição, jogando os bracinhos para fora, assim, ó, como se ele estivesse em perigo. Então, quando você tira o bebê do seu colo e desce ele rápido demais para o colchão, o corpo dele vai interpretar isso como perigo, mesmo estando a poucos centímetros de distância do berço. Então, só até aqui já dá para a gente tirar o primeiro peso das nossas costas. Ele não é um bebê difícil, é só o corpinho dele fazendo exatamente o que ele foi programado para fazer. Agora, será que isso significa que você vai ter que carregar esse bebê no colo para sempre, todas as noites, pelos próximos meses? Não. Significa que a transição para o berço, ela precisa ser construída. Então pensa aqui comigo, ninguém aprende a nadar sendo jogado dentro da piscina. Aprende entrando devagarinho, com alguém segurando, até o corpo entender que a água não é uma ameaça. E com o sono precisa ter a mesma lógica. O berço ele precisa deixar de ser um lugar de susto e virar um lugar conhecido, aconchegante e seguro. Então eu vou tentar te dar aqui algumas estratégias que realmente fazem diferença, que têm embasamento científico e que não envolve largar o seu filho chorando sozinho no berço para ele se acostumar. A primeira delas é deixar o bebê ter contato com o berço enquanto ele está acordado e tranquilo, não só na hora de dormir. Muitos bebês só conhecem o berço no exato momento em que estão sendo separados do colo. Aí é claro que aquele lugar vira sinônimo de abandono para os sentidos dele. Então, coloque o bebê durante o dia no berço por alguns minutinhos, brincando com ele, mexendo as perninhas, olhando para o teto, olhando para um mobile, ouvindo a sua voz por perto, porque isso vai criar uma memória positiva. A segunda é cuidar da forma como você faz a transferência do colo para o berço. Então começa devagarinho, primeiro o bumbum, depois as costas e por último a cabeça. Depois que ele estiver deitadinho, deixa uma mão apoiando no corpinho dele por alguns segundos antes de soltar de vez. Isso vai evitar aquele reflexo de Moro, que é o reflexo de susto que eu expliquei antes. E a terceira, talvez a mais poderosa e a mais desafiadora para mim, é tentar começar o sono já no berço, ou seja, transferir o bebê para o berço quando ele ainda está acordado. Ele pode estar bem sonolento, quase dormindo, mas ainda acordado, porque isso aumenta a chance dele aprender a pegar no sono sozinho. E se a transferência for inevitável, espere o sono ficar um pouquinho mais profundo para colocar o bebê no berço. A gente consegue perceber isso pela respiração mais devagar, o corpo mais solto, os bracinhos caindo, um suspiro, e aí a chance dele continuar dormindo vai aumentar bastante.
Agora eu quero falar de um ponto que eu acho que ninguém comenta o suficiente, que é o peso emocional que a família inteira carrega quando o bebê só dorme no colo. Que não é somente sobre o bebê, é sobre você também. É sobre o corpo cansado, é sobre o casal que não se vê há semanas, é sobre a culpa de pensar: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E aqui entra o grande vilão da história, na minha opinião, que não é você e que não é o bebê. É uma ideia antiga, repetida de geração em geração, de que o colo em excesso cria uma criança dependente, manhosa e mal acostumada. Essa crença nunca teve um respaldo científico sólido. Ela nasceu de uma época em que se acreditava que expressar necessidade era sinal de fraqueza, inclusive em bebês recém-nascidos. E hoje a gente sabe que dar colo não atrasa nada, nenhum tipo de desenvolvimento, não deixa manhoso nem nada. O que constrói autonomia de verdade é a segurança emocional construída aos pouquinhos, não a privação forçada. Então, se alguém disser que você está estragando seu filho porque ele dorme no seu colo, saiba que essa frase carrega mais história cultural do que ciência. E eu também preciso te lembrar de olhar para o corpo do seu bebê, porque às vezes o motivo dele só relaxar no colo não é emocional. Podem ser gases, refluxo, cólica, e tudo isso pode parecer que o berço pareça desconfortável fisicamente e não só emocionalmente. Se seu filho está parecendo sempre agitado, arqueando as costas, com dificuldade de arrotar, vale conversar com o pediatra para descartar essas causas. E por fim, cuide do ambiente que seu filho dorme. Quarto escuro, ruído branco constante, temperatura agradável. O corpo do bebê ainda não produz melatonina de forma regular nos primeiros meses. Então, esses sinais externos ajudam o corpinho dele a entender que chegou a hora dele desacelerar. E eu queria fechar esse vídeo devolvendo para você algo que a exaustão costuma tirar da gente, que é a certeza que você está fazendo um bom trabalho. Bebê que só dorme no colo não é sinal de mãe fraca, nem de criança mal acostumada. É sinal do sistema nervoso ainda em construção, buscando o lugar mais seguro que ele conhece, que é você. Então, com paciência, com pequenas mudanças de rotina e muita compreensão pelo próprio cansaço, esse berço ele pode deixar de ser um desafio e virar só mais um lugar aonde seu filho se sente em casa. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui embaixo se o seu bebê também dorme só no colo, porque eu tenho certeza que tem outra mãe lendo esses comentários agora e que ela precisa saber que ela não está sozinha nisso.